Olá, mamães e futuras mamães. Hoje a gente vai trazer mais um episódio do Entre Fraldas e Palpites. Eu sou a Laura E eu sou a Daniele. e no episódio de hoje a gente vai falar sobre humanização. Um tema que não é só sobre. A gente vai focar no parto, né, e na gestação, mas a gente quer trazer um pouquinho aqui que não é sobre humanização, não tem a ver com tipo de parto, né, Dani? Uhum. Humanização é sobre respeito, é sobre protagonismo, é sobre a forma de assistência. E trazendo um pouquinho um conceito de humanização, a humanização é um conjunto de práticas e valores que promovem o respeito à dignidade, autonomia e subjetividade das pessoas, colocando-as no centro das interações e buscando um atendimento mais empático, acolhedor e qualificado. Então, pega o seu café Põe seu fone de ouvido. e vem escutar a gente. E aí, Dani, vamos. O que que é, a partir desse conceito que você trouxe aí, né? O que que é de fato humanização? Como é que a gente pode pensar mesmo em humanização? Bom, a humanização em si, eu acho que ela é um conjunto de coisas, né? A gente tem que pensar na humanização no sentido do ambiente, das pessoas, e colocar a pessoa ali, que é o centro do cuidado, como participante, né, desse cuidado Como dela. protagonista, né? Sim, como protagonista. E como eu falei, às vezes a gente tem uma visão de humanização, falando assim na questão do parto. Ah, ia ter um parto na banheira, né? Como a gente vê por aí. Mas não é só isso, né? Tem outras coisas inclusas. É, uma pergunta que eu recebo bastante é assim, o que que é o parto humanizado? O parto humanizado é igual, é o parto na água? Não, gente, o parto humanizado não é o parto na água. Ele pode ser humanizado, claro, mas o parto humanizado, quando a gente fala de humanização do parto, a gente está falando de vários fatores, não é o tipo de parto que diz se é humanizado ou não, né? Eu gosto muito do conceito de humanização quando a gente pensa na humanização como um tripé. Então a gente tem que pensar no protagonismo da mulher, que é o centro daquele cuidado, olhar para essa mulher como um indivíduo completo, então eu não estou ali só para o parto, eu estou ali para a mulher. Essa mulher, ela tem. Porque várias coisas influenciam no parto, né? Não só o trajeto em si, a anatomia, mas a gente tem que pensar nessa mulher como um ser que pensa, então que tem pensamentos, que tem ansiedades, que tem emoções que podem atrapalhar no parto. Eu tenho que pensar nessa mulher, se ela tá confortável, se ela não tá, por que que ela não tá? Então, pensar nessa mulher como um todo, né? Quais são os fatores que estão ali em volta dela que podem interferir. E também uma assistência baseada em evidência científica. É a gente saber intervir baseado na evidência, né? Não intervir por qualquer motivo, mas precisa intervir, beleza, mas embasado no quê? Eu vou precisar fazer, usar um fórceps, um vácuo extrator, mas embasado no quê? Quando que é a hora cientificamente falando, quando que é a hora da gente intervir, né? Eu acho que eu gosto muito dessa definição de humanização, porque ela não traz um tipo de parto, né? Ela mostra pra gente que a humanização, na verdade, ela tem a ver com toda uma assistência, com todo um cenário, né? Então, assim, eu como profissional, eu preciso, para eu ser humanizada, eu preciso ter aquela paciente, aquela mulher, no centro do cuidado, enxergar ela como um indivíduo completo e basear minha assistência, cientificamente, né? Sim, que a gente fala da autonomia da mulher, mas como a Laura falou, às vezes a gente tem que entrar com alguns procedimentos que são necessários, mas não simplesmente, eu vou precisar fazer, sei lá, uma epísio ou um fórceps, enfim, mas eu comunicar àquela mulher, olha, está acontecendo isso, a gente talvez vai precisar entrar com esse procedimento, você autoriza, a gente vai te explicando passo a passo, então, todo esse processo faz parte também da humanização, né? E a forma como você fala, como você Sim. comunica isso, né? Porque não adianta nada eu falar que sou humanizada, e aí eu chego lá pra ela e falando assim, porque eu lembro muito do meu parto. Se eu carrego comigo assim, é, que a médica chegou uma hora de manhã, no domingo, que a médica chegou falando assim, não, porque agora a gente tem que estourar a sua bolsa, porque eu vou romper a sua bolsa. Eu falei assim, tá, mas dá pra esperar o meu acompanhante chegar, porque ele desceu tomar café, dá pra esperar ele voltar? Ela falou assim, não, só se você quiser que a Lia morra. Aí você fala assim, pô, gente, isso não é humanizado, sabe? Isso até para mim que sou profissional, que tenho conhecimento, que tenho entendimento, na hora assim eu me desesperei. Eu falei assim, não, não, porque não dá, não sei o quê, e tipo eu só sabia chorar. Eu falei assim, então eu vou no banheiro primeiro. Fizesse uma É violência uma também. violência, né? Uma violência verbal ali. Eu só consegui, a única coisa que eu pensei foi, então eu vou fazer xixi antes de você fazer. E eu lembro que eu enrolei no banheiro quanto eu pude. A hora que eu saí no banheiro foi a hora que o Nick entrou no quarto de novo, né?
na sala de parto. Então, assim, é, pô, uma profissional, assim, um hospital que é tão humanizado, né? Não sei, eu me senti muito violentada ali naquele momento e com algumas outras falas dessa profissional também. Mas enfim, eu acho que a gente pensa a humanização como um todo, né? E acho que hoje a pauta humanização tem entrado com mais força, até por conta das coisas que a gente vem presenciando, né? Violências em hospitais durante o parto, contra as mulheres, médicos, enfim, profissionais da saúde no geral, maltratando, né, os familiares e a gestante. E a gente pensar assim, por que que a gente precisa reumanizar, né, as pessoas? E acho que entrando nesse conceito, a gente entra também na questão dos profissionais, né, de saúde. A gente também precisa humanizar eles. Eles precisam estar preparados, né, serem treinados, ensinados também para humanizar. E para tornar o trabalho deles também mais bem feito, enfim, né, melhorar a convivência entre todos ali. Eu acho que é o que é um pouco do que eu sempre falo, assim, a humanização, o que eu acredito, né? A humanização ela tem muito mais a ver com o profissional e com a assistência prestada do que com o ambiente em si. Então eu posso ter, Uhum. igual assim, no meu parto eu tive a sala de parto mais bonita, que tinha banheira, que tinha cama não sei o quê, que tinha luzes no teto, tipo céu estrelado, a luz apagada, música, ambiente. Mas isso não fez com que eu não sofresse aquele tipo de violência verbal. Então, que aquela médica não me tratasse com humanização naquele momento, entendeu? Então, eu acho que tem muito mais a ver com a assistência prestada, com os profissionais envolvidos, do que com o ambiente em si, né? Sim. E a gente, assim, eu e a Laura, que já estivemos em hospitais públicos, né, já auxiliamos parturientes ali no momento do parto em hospitais públicos, a gente sabe que às vezes a gente chega, não tem quarto para todo mundo, elas às vezes estão no corredor. Não tem estrutura, né? Então, assim, como que a gente vai humanizar num ambiente, né, desse? Mas às vezes, gente, é um gesto, é você ir lá perguntar como ela tá, no caso, a gente às vezes faz ali o carimbo da placenta, a gente leva para ela, às vezes isso nossa, que diferente, nunca me deram uma lembrança dessa, sabe? É você eternizar um momento que foi especial para ela, é você perguntar se o acompanhante já comeu, vai lá, toma o seu café, para você também ter energia para ajudar ela. São coisas assim. Oferecer água, né? Eu acho que a Sim. humanização é o detalhe, é a forma como você trata aquele paciente, é a forma como essa mulher é tratada, né? É, não é só uma música, um cheirinho, um negócio Hum. assim. A humanização claro que isso tudo faz parte, né, de você trazer um ambiente confortável, É um plus. mas a humanização tá nos detalhes. Às vezes é só assim, tá num ambiente, tá ali, começou o trabalho de parto, tá num ambiente que tem mais gente junto, Uhum. é você fechar a cortina, é pôr um biombo, é respeitar a privacidade daquela paciente, daquela mulher, né? E falando da questão do reumanizar o nascimento, quando a gente fala de nascimento, é uma coisa fisiológica que acontecia já há muito tempo, mas por que que agora a gente precisou repensar na forma de nascer, né? Eu acho que assim, o nascimento, a forma de nascer, ela veio mudando conforme foi passando o tempo, e a questão da hospitalização, é, de trazer esses nascimentos para dentro dos hospitais, não que isso seja ruim, porque é seguro nascer em hospital, tá? Mas a forma que ficou muito sistemático. A gente parou de pensar na mulher como um indivíduo e a gente começou a sistematizar esse nascimento. Então, tipo assim, eu preciso que nasça um bebê, dois bebês, e começou a virar número, né? Então, eu acho que é por isso que é um ponto muito importante da gente trazer de volta essa reumanização, de rehumanizar o nascimento, eu acho que tem a ver com isso também, né? É a gente pensar na mulher, na parturiente como um todo, como um ser único, como um ser especial e que precisa de um tratamento individualizado, né? E para a gente pensar, mas como a gente vai humanizar então o parto? É você dar liberdade para essa mulher escolher a posição que ela quer ficar. Às vezes ela não quer ficar ali numa posição ginecológica, ela quer ficar de pé, ela quer ficar de cócoras. Então a gente permitir isso, porque a gente profissional, a gente está preparado. Às vezes é uma certa preguiça, eu acho ali. Então, Conforto, né? o Conforto. conforto, você vai estar sentado olhando direto ali, né, para ela, com as pernas abertas, mas ela não tá confortável, ela tá com dor, gente. Às vezes Então, é porque é muito mais fácil pra mim se a gestante estiver lá na cama uhum, deitada com, né, posição ginecológica, porque eu tô ali na frente, eu consigo controlar do que deixar essa mulher ficar de cócoras, por exemplo, ou deixar essa mulher entrar na banheira, ou deixar ela parir no chuveiro se ela quiser, sabe? Eu acho assim
Que é muito mais do conforto do profissional essa questão, né, do que da fisiologia do parto em si. né. E ela ter o direito ao acompanhante também, isso é importante. Ela é bom ela ter isso, né? Garantir esse direito dela. Se ela quiser ter uma doula também, ela pode ter. Tanto que a gente sabe que a doula não conta como acompanhante. Ela pode ter a doula dela e o acompanhante, né? São coisas distintas e que ela tem direito aos dois. Então, se barrarem, você pode ali colocar, não, mas tá na lei, entendeu? A gente aplica esse conceito de humanização e que a gente falou nas pequenas atitudes, né, do atendimento. Então, é você, às vezes, tá ali do lado, ajudar, garantir esse direito de acompanhante, garantir que ela possa ter a doula se ela quiser, garantir que ela possa comer, que ela possa beber água, claro que se não for uma cesárea, né, porque aí é uma cirurgia que precisa desse jejum. Mas assim, é você garantir os pequenos detalhes. E também na cesárea, é você garantir que aquela mulher esteja confortável ali. Não, às vezes, abaixar. Eu não gosto do termo cesárea humanizada, mas humanizar esse momento esse momento cirúrgico também, né? Tipo, deixar essa mulher ver o bebê, deixar ela entrar em contato, deixar ela amamentar essa Deixar criança. elas com os braços presos, deixar ela Não deixar, né? não deixar com os braços presos para ela poder recepcionar esse bebê e poder Abaixar o campo, se for da vontade dela, para ela poder ver essa criança nascer. Uhum. Eu acho que tudo isso faz parte também da humanização. E aí mostra também que essa humanização não é só, não tem só a ver com o parto normal, é também com a cesárea, né? Também para aquela mulher que escolheu a cesárea ou que precisou ir para uma cesárea, a gente pode humanizar o nosso atendimento. Essa cesárea, ela pode também ter esse lado humanizado, né? Esse lado Sim. acolhedor. E não só falando de parto, mas também de pré-natal durante a gestação, né? Como é que a gente sabe que esse é um médico agora falando do lado da mulher, como é que eu sei que o meu médico, ele é um médico que está humanizando o atendimento? O que diferencia um pré-natal humanizado de um pré-natal normal? Eu acho que eu diria que o pré-natal humanizado, ele não vai focar só, o bebê está bem ou não está bem, o seu exame deu normal, tchau. Perguntar como está sendo para você, no seu trabalho, com que você trabalha, você faz muito esforço? Como está sendo a sua rotina? Perguntar sobre a vida dessa mulher, né? Porque ela também tem que ser o foco ali. Ela que tá gerando, enfim, não é só perguntar, o bebê tá bem, não tá bem. Então, dá essa atenção a mais para ela durante as consultas. Tem a ver com escuta, né? Sim. Eu acho que é escutar a queixa e trabalhar em cima da queixa dessa mulher, mas pensar nela como um todo. Então, ela não tá ali só gestando um bebê, ela tá ali também passando por mudanças hormonais, ela tá passando por mudanças físicas, mudanças emocionais, porque, pô, você ficar grávida, você ter uma criança, muda a vida, põe a vida de cabeça para baixo. Então, você precisa entender também o contexto familiar dessa mulher, né? Eu acho que o mais importante para você identificar é você ver assim, esse profissional ele me escuta? Esse profissional, ele tá escutando o que eu tô falando pra ele, ele tá escutando a minha queixa, ele entendeu que eu tô com dor. Eu acho que isso é importante a gente prestar atenção quando a gente escolhe um profissional, quando a gente tá passando com um profissional, né? Ou esse profissional, ele fala pra mim assim, ai, porque você é muito pequenininha. Às vezes você tem a vontade de ter um parto normal, e ele fala assim, ah, não, mas você é muito pequena. Ah, não, mas você não vai conseguir. Ah, mas você é muito Chega a ser fraquinha. estreita, não vai É, passar. eu acho assim, é você prestar atenção nesses pequenos comentários, sabe? Nessas coisas que ele joga, assim. Eu sei que é difícil, principalmente quando a gente não tem um conhecimento, né? Não tem esse clique crítico. É, Eu acho que é um pouco sim. mais difícil. Mas, assim, mesmo assim, é prestar atenção no que ele tá falando pra você, sabe? Uhum. Porque isso é, às vezes, é o que a gente falou desde o começo. São pequenas atitudes, pequenos detalhes que E diferenciam às vezes essa escuta, você pode identificar, às vezes, outros problemas que a mulher não vai trazer simplesmente assim, entrou na consulta e ela vai se abrir. Você vai descobrindo, às vezes aquela mulher não tem condições de ter uma alimentação saudável, não tem como tomar as vitaminas, enfim, passa fome em casa, tem mais filhos, enfim, aí você vai descobrindo, e aí dentro dessas coisas que você vai pegando nessa conversa, você também pode ir direcionando essa mulher para outros serviços. Eu vou direcionar para um serviço social, ali para uma ajuda, para ver se ela consegue uma cesta básica, ou às vezes essa mulher está sendo agredida em casa e você não sabe. Então, eh, a escuta é muito importante também por isso. do lado profissional, né? Sim. Sim. E também a gente prestar atenção, acho que o que também fala de humanização no pré-natal é você, igual você falou, é você entender a realidade daquela mulher.
É claro, eu tenho um protocolo para seguir, então eu vou, óbvio que como profissional, eu vou orientar que ela coma bem, eu vou orientar que ela beba bastante água, que ela não faça esforços físicos exagerados, mas eu entender a realidade daquela mulher. Não adianta nada eu falar para a mulher assim, ai, porque você tem que descansar, mas ela é uma mulher que não pode parar de trabalhar, senão ela não vai ter dinheiro para sobreviver, entendeu? E às vezes o trabalho dela é fazendo limpeza. E aí, como é que eu vou falar para ela, ah, não, você tem que ficar em casa descansando? Não é assim, entendeu? Como é que eu vou falar para uma mulher, ah, porque você tem que comer frutas, verduras, porque você tem que comer não sei quantos brócolis, que tem que comer verde escuro, e ela não tem, ou tem que comer carne, né? Acho que isso a gente já passou em estágio, de falar assim, ó, o certo é comer carne e tal. Ela falou assim, mas eu não tenho. Chega agora, final do mês, eu não tenho dinheiro para comprar carne. E aí, como é que você vai direcionar isso? Como a forma como você vai receber isso, escutar e orientar essa mulher também é humanização, né? Você cuidar, pensar nela e na realidade dela, porque não adianta nada. Eu, falando aqui de São Paulo, eu oferecer um tipo de tratamento. Eu preciso pensar em tratamentos diferentes, né, para a mulher que mora lá na Zona Sul e a mulher que mora na Zona Leste. Então, você precisa entender a realidade dessa mulher, como ela vive, para você poder fazer o tratamento, porque às vezes o protocolo tá ali para nortear a gente, mas ele não é receita de bolo, né? Sim. Então, para cada mulher eu preciso individualizar, eu preciso tratar como um indivíduo único, né? E pensando nos profissionais que podem estar presentes nesse momento, talvez tornar esse momento mais humanizado, a gente tem as doulas, como a gente mencionou, né, que a doula, ela tá ali para dar um apoio emocional também, apoio físico também com a questão das técnicas de alívio da dor, mas ela trazer também esse conforto maior para a mulher, essa segurança, né? A gente sabe que no papel da doula tem uma questão da preparação da mulher antes do parto também, para ela entender o que pode surgir, quais são os direitos dela ali no momento do parto. Então, além da doula, a gente tem as enfermeiras obstetra, as obstetrizes também, que estão ali presentes no parto, que vão conduzir o parto. Então, eu, pelo menos, a Laura, acredito também, a gente sempre tenta dar essa autonomia, como a gente falou, para as mulheres nesse momento, né? E a gente tá ali não pensando só ali no, né, no que tá acontecendo, mas a gente pensar no emocional dela também, como a gente falou, né? Perguntar como ela tá, enfim. Conhecer um pouco da história dela, porque às vezes a gente chegou ali, mas a gente não acompanhou toda a gestação daquela paciente, uma paciente nova. Você perguntar o nome dela, qual vai ser o nome do bebê, então conhecer um pouco da história dela também. Escutar também, né, o que que ela tá dizendo pra você. Porque eu acho que não adianta nada. E assim, como a humanização é muito ligada ao parto normal, é muito assim, tipo, falar do, ah, porque a humanização é parto normal, entender que não é. É você também respeitar a decisão daquela mulher. Às vezes é uma mulher que ela não tem vontade nenhuma de ter parto normal. Gente, não adianta eu empurrar um parto normal em quem não tem vontade, em quem não quer fazer. Porque não vai acontecer. Esse parto vai dissociar, vai acontecer alguma coisa ali no meio, não vai evoluir. E aí não adianta eu falar assim, ah, mas não evoluiu por causa dela, que ela não. Não, é porque ela não queria, ela não estava preparada para O isso mentalmente. psicológico dela não vai deixar. Não vai deixar, entendeu? Existem inúmeros fatores que interferem no trabalho de parto, um deles é esse, é o psicológico, é o mental, né? O emocional. Então, assim, não adianta nada eu empurrar o parto normal goela abaixo, porque ele não vai acontecer de qualquer forma, entendeu? A gente precisa entender, se essa mulher ela tem um desejo de cesárea, pô, vamos respeitar o desejo dela, sabe? É claro, é um desejo informado que a gente fala. Então, sim, como profissional, eu tenho o dever de informar, de dar todas as opções. Isso acontece no pré-natal. Eu tenho o dever de falar para ela, ó, o parto normal é assim, 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 a cesárea é assim, assim, assado. As consequências do parto normal vão ser essas, da cesárea vão ser essas, complicação é isso, complicação é aquilo. É informar essa mulher e deixar que ela tome a decisão dela de forma consciente e orientada, né? Eu acho que Sim. isso é o que a gente fala, assim, de humanização também tem a ver com isso. É você dar informação para que a pessoa possa escolher de forma orientada, né? E não baseado em mitos, enfim, em medos. É. E pensando assim nos desafios que hoje a gente enfrenta, né, para se ter um parto humanizado, o que a gente pode trazer assim como principal desafio? Na minha opinião, eu, Laura, acredito que o principal desafio da humanização hoje são os profissionais. São profissionais resistentes que não, que tipo, eu aprendi assim, então é assim que tem que ser, e
tem que ser o parto daquele jeito, porque tem que ser estéril, porque tem que ser deitado na posição ginecológica, porque não, tem que ir pra cesárea porque é mais fácil, a cesárea é mais rápido, você não vai sentir dor. Então, eu acho que o principal desafio hoje para a humanização é a assistência. É o profissional que assiste o parto. Eu também acho que é isso. Claro, a gente sabe que tem os fatores ali que influenciam isso também nos profissionais, às vezes sobrecarga, enfim, a instituição também, né, tem políticas que não contribuem. Pensando também na questão dos particulares, eles vão querer uma cesárea, que obviamente eles vão É ganhar mais mais, rápido, vai é dar mais mais rápido, dinheiro. vai dar mais dinheiro, eles fazem muitas em um dia, um parto normal às vezes dura 8, 12 horas, às vezes até mais, né? Então, é essa preparação, né, profissional. Eu acho que é uma mudança que, pra gente ter um cenário perfeito, assim, de aceitar essa escolha da mulher, de Hum, humanizar esse atendimento de uma forma geral, é uma questão de mudança de sistema, né? Que não vai acontecer de um dia para o Sim, outro. É um trabalho de formiguinha. Então, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, conscientizar essa mulher, trabalhar um pouquinho, mudar as pequenas coisas dentro do sistema da instituição, que uma hora a gente vai ter um cenário melhor, eu acho, né? É isso, é um trabalho de formiguinha. né? E a gente pode trazer também, acho que alguns mitos, né, a respeito da humanização. Um bom exemplo aí de algum deles. Eu acho que o principal mito aqui é falar que tem a ver com que parto humanizado é parto na água, né? Isso a gente já desmistificou. Sim, Eu acho que esse é o principal mito. Então, de trazer que, sim, eu posso ter uma cesárea de uma forma mais humanizada, eu posso ter o parto que tem intervenção, ele não deixou de ser humanizado, entendeu? A humanização tem a ver com a assistência. O meu parto teve intervenção, usei a analgesia, usei ocitocina no final. A Lia nasceu com vácuo, a gente tava, mas eu entendi que foi um momento ali que precisava, senão realmente ia entrar em sofrimento, analisando agora de fora, né? Mas assim, ao mesmo tempo, não deixou de ser humanizado no atendimento que aquela enfermeira deu para mim à noite, no atendimento que a médica do sábado, na forma como a médica do sábado me atendeu, entendeu? Então, assim, são momentos que uma intervenção não deixa, não faz com que o seu parto não tenha sido humanizado, entendeu? Acho que é entender o conceito de humanização aqui, entender que a humanização tem a ver com os pequenos detalhes, com a forma como a gente é assistido. sim. E tem a questão também que as pessoas pensam, ah, parto humanizado é coisa de gente rica, que tem condições. E não é assim, tanto que a gente tem uma política pública hoje a respeito da humanização, que é a PNH. Então, é, isso está sendo embutido, tudo bem, às vezes a gente não vê com tanta frequência, mas no serviço público também. Então, e não é não é só o ambiente que vai interferir, como a gente falou, são os profissionais. Então, mesmo no público, se tiver profissionais que estão dispostos a proporcionar essa humanização, você vai ter um parto humanizado também. Tem outra assim que. E eu acho que todos esses mitos, eles estão rodeados da ideia de que parto humanizado é aquele parto normal, na água, sem ninguém mexer, Uhum. fora do hospital, e não tem nada a ver com isso, né? É. E aí, dentro desse mito, assim, a gente tem que o parto humanizado é perigoso. E, na verdade, o parto humanizado, ele não é perigoso. Ele não tem a ver é, com isso que eu falei, de ser fora do hospital, de não ser o parto de bem assistido, ser aquele numa substância linear, não. O parto humanizado, ele tem a ver com a forma de assistência. Então, eu posso ter uma cesárea que vai ser humanizada e tá tudo bem. Mas completamente repete. E junto disso, tem aquela questão de, parto humanizado é só parto sem meio. Não, gente, até porque, como a gente falou, existe a cesárea humanizada, e a cesárea humanizada, ela vai ser realizada pelo médico. Então, como a gente já trouxe também, vai do profissional querendo fazer a humanização no atendimento dele, seja médico, enfermeiro ou profissional. Independente do tipo de sistema que essa mulher estiver inserida, né, seja no SUS, seja no particular, companhia, eu não preciso ter uma equipe, eu não preciso pagar uma equipe para ser parte humanizado. Não, o parto não vai deixar de ser humanizado porque você vai implantar no SUS. Também pode ser humanizado, depende da assistência que vai ser recebida, Sim. né? E aí, pensando nisso, é possível, por exemplo, eu me preparei, eu, Laura, fui lá, me preparei para o parto, preparei o meu acompanhante, a gente estava muito ligado, assim, no que a gente queria, né, conectado. E esse parto humanizado, ele pode ser frustrante? Ele pode trazer frustração?
Eu acho que pode quando não atende à sua expectativa, no sentido de, às vezes, vai acontecer ali alguma distócia que a gente fala, né? Que é quando o parto sai ali do fluxo habitual dele, então, às vezes, isso vai virar uma cesárea, né? Então, se acontece alguma coisa ali que interfere, isso vai trazer uma frustração para a mulher, né? Mas eu acho que, de certa forma, mesmo que isso aconteça, a humanização ela pode se manter, né? E, mais uma vez, vai depender dos profissionais que estiverem. Eu acho que não tem é importante a gente trazer, porque quando a gente vai para um parto, por exemplo, todo mundo tem muita expectativa, cada um vai ter a sua expectativa, vai criar a sua expectativa, isso é normal. E eu acho que o principal aqui é você trabalhar essa expectativa, é entender que o parto ele é uma caixinha de surpresa. Por mais que eu me prepare para o parto normal, para que seja um parto mais natural possível, sem intervenção, pode ser que aconteça uma intervenção, seja necessário uma intervenção, às vezes seja necessário ir para uma cesárea, isso não vai fazer com que meu parto deixe de ser humanizado, né? Precisar dessa intervenção, desde que ela seja uma intervenção baseada em evidência científica, então, que tenha um motivo para intervir, um motivo real, né? Que seja realmente o momento de intervir, que essa intervenção venha, assim, para salvar aquele bebê, para salvar aquela mãe, ele não vai deixar de ser humanizado, sabe? A gente tem que. E o importante disso é você trabalhar a expectativa. Como é que a gente faz para trabalhar essa expectativa? Eu acho que, englobando tudo que a gente falou até, se preparar no sentido de fazer um curso, talvez estar com uma doula do seu lado também para te auxiliar, trabalhar o seu mental, principalmente, eu acho que para isso. Mas eu diria o mais importante é se informar. Ler sobre o tema, fazer curso, conversar com outras pessoas, escolher bem, se no caso seu parto for no particular, escolher bem a sua equipe, a equipe que vai te atender, ver feedbacks de outras gestantes que passaram com essa equipe, entendeu? Saber qual vai ser seu hospital de referência, seja público, seja particular, né? Se possível, fazer uma visita nesse hospital, né? Ver as avaliações, acho que A maioria das maternidades permite que se faça visita, tá? É só vocês irem lá e questionar, inclusive públicas. E aí, falando daquela mulher que não tá num contexto particular, mas uma mulher que vai, por exemplo, não tem outra opção, vai pro plantão do SUS, tá tudo bem também. Eu acho que ali o que importa é você se informar, é você chegar lá consciente, se informar, informar o e manter o seu acompanhante informado também, independente de quem seja, marido, amiga, tia, avó, prima, enfim, que essa pessoa se prepare para esse momento junto com você. Então, vocês alinhem as expectativas, falar assim: ó, fulano, eu quero, ó, acompanhante, eu quero isso, eu quero um parto normal, que seja assim, 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 ou eu quero uma cesárea, assim, assim, assim. E vocês vão juntos, alinhados com o que você quer, e antes de fazer essa escolha, o mais importante, né, é você estudar sobre todos os desfechos. Então, você quer um parto normal? Beleza, então você vai estudar que esse parto normal, ele pode acontecer liso, então ele pode sem nenhum problema, mas podem acontecer problemas no caminho. Então, eu posso ter um bebê que vai travar na pelve, que não vai descer, eu posso ter um bebê que vai começar a cair o batimento, às vezes uma mãe que vai estar muito cansada, ou eu posso entender quais são as complicações que podem acontecer ali e que podem levar a uma intervenção necessária, né? Ou até uma cesárea necessária. E aí, se eu escolher a cesárea, ok, mas quais são as complicações que podem acontecer no meio do caminho ali desse procedimento? Como é que vai ser o pós-parto dessa cesárea? Como é que vai ser a preparação para essa cesárea, entendeu? Então, eu acho que o principal aqui que a gente é se preparar, né? É estudar. E não necessariamente você precisa estudar. E aí, falando de condição financeira, não necessariamente eu preciso estudar como uma doula, eu preciso estudar como uma enfermeira obstetra. Óbvio, se você tem condição para isso, é maravilhoso, porque essa pessoa vai estar com você, ela vai te mostrar, ela vai te dar essa informação, né? E aí, escolha bem quem vai te acompanhar para que seja uma pessoa bem informada. Mas ela vai te oferecer essa informação. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então tá bom. Então você vai lá, senta na internet e pesquisa. E vai ler matéria, ler artigo, ler o que for. Mas, ó, ler livro, PDF, tem um monte na internet que a gente acha de graça. Então, é ler livro, é se informar. Eu acho que informação hoje em dia é muito fácil de ter, a gente pode buscar. E só um parênteses aqui, busque em fontes confiáveis, tá? Não vai só lá na página do Instagram, ou não vai só na do médico. Busque fontes confiáveis e questione o seu médico. Fale assim, ah, mas eu li isso, isso e isso. Ah, mas eu li aquilo. Sabe, questiona. Porque questione e se informe, porque isso usa dos artifícios que você tem, né?
do que você tem ali ao seu alcance, na sua realidade. Eu acho que informação aqui é a chave. Sim. E entender também que a humanização, ela não precisa ser tratada, é uma modinha. Não, ela é importante ela fazer parte ali daquele processo, daquele cuidado, né? É você dar um empoderamento para a mulher, né? Participar, ter voz no momento que é dela. É isso. Eu acho que é bem isso. Humanização não é só. A gente não fala de humanização só no quarto, né? Mas todo o atendimento no geral, não só a Tudo. gestante, às vezes pro idoso que tá chegando no novo serviço, né? Que a gente é profissional, no adulto, na criança. A humanização é pra tudo. Falando da área da saúde, humanização é em tudo. E não só na saúde, acho que hoje isso está sendo também estava até fora da saúde, né? E enfim, aqui é um tema que é muito abrangente, né? É. Aqui a gente foca um pouco mais na gestação do impacto, mas é um tema que abrange todas as áreas e que em todo lugar a gente pode humanizar. É só pensar, ter esse pensamento. Humanizar é o pensar na pessoa como centro do cuidado, ou, né, do que eu estou fazendo. Ver ela como um indivíduo completo. Então não adianta eu atender, por exemplo, uma criança e eu ver só a tosse da criança. Não, é entender quem é essa criança, qual é o contexto que essa criança vive, quem são os pais dessa criança, o que os pais trazem, né, de bagagem, o que está em cima dessa criança, porque às vezes não é só uma tosse, é todo um contexto que está ali em volta, né, a gente entender, ver isso e saber intervir na hora certa. Sim. E se ficou alguma dúvida de vocês referente ao que é humanização, ou se vocês querem saber mais, tem dúvidas, manda a pergunta pra gente, a gente está sempre à disposição para responder vocês. Se você quiser também contratar um serviço de doula, contratar uma enfermeira, também pode entrar em contato com a gente, tá? A gente também ajuda vocês nisso, como sempre, né? Todos trabalhar. Mas, enfim, gente, esse foi o episódio de hoje. Acaba não, acho que faltou uma coisinha aqui. Tá. O que é? Tem mais uma coisa que é importante quando a gente fala de humanização do parto, é a gente trazer o plano de parto, Verdade, gente. Muito bom isso. né? É, Eu acho que é um ponto importante da gente apresentar aqui também, porque é uma forma da mulher garantir que, por exemplo, é uma forma de você estudar também, né, para você montar o seu plano de parto, mas é uma forma de garantir o desejo dessa mulher. Então, se ela quer uma cesárea, ela faz o plano de parto quando ela quer cesárea, que ela quer ter contato com o bebê. Claro que conhecendo a realidade, né, do hospital, a realidade que você vai parir, mas é entender e anotar isso, deixar isso registrado, porque o plano de parto é um documento legal, sim. que é favorável à humanização, né? Porque às vezes ele até pode inibir uma violência obstétrica ali. E você levar ele impresso, bonitinho, apresentar lá na hora, também te dá esse respaldo, né? E demonstra que você estudou, né? Demonstra mesmo. Então você chega lá com seu plano de parto, a equipe já fala, opa, eu não posso fazer qualquer coisa que eu quiser com essa mulher, porque eu sei que ela estudou, ela tá consciente de algumas coisas. E aí você utilizar desse seu conhecimento e questionar. Eu trago muito assim, que eu aprendi no meu curso de doula, é mais do que o plano de parto, é essa preparação. Porque na hora, às vezes, o papel, eles não vão ler. Eles vão pegar e, na realidade, a equipe que tá lá vai te atender no hospital, não vai ler o seu plano de parto. Mas se você estudar e se o seu acompanhante tiver estudado junto com você, é você tornar o seu acompanhante o seu plano de parto vivo. Não deixe o seu plano de parto lá na cabeça do acompanhante. É óbvio que o papel faz toda a diferença, porque vai ser anexado no seu prontuário e se, por Deus me livre, acontecer alguma coisa, ele vai ser um documento legal para recorrer. Mas que o seu acompanhante seja, ou sua acompanhante seja, o plano de parto vivo ali. Ele tenha tudo na cabeça e esteja totalmente alinhado com você, porque aí ele vai poder, se alguma coisa começar a correr errado, você não tiver força, né? Porque é uma hora diferente. E a gente tá, mas se ele vê alguma coisa acontecendo errado, ou alguma coisa que você não concorda, que vocês não queriam que acontecesse, ele vai poder dizer assim: opa, peraí, não faz isso não. Eu não quero que faça isso, ela não queria que colocasse isso. Então, assim, que tenha, ou que questione, sabe? Tipo, mas isso é mesmo necessário? Não, vamos esperar um pouco, não dá pra gente fazer tal coisa. Que tenha é o acompanhante que vai ter ali o poder de questionar, né? Porque às vezes a gente, como profissional, como doula, como enfermeira que está acompanhando, a gente não pode questionar a equipe. Mas você e o seu acompanhante podem. Então, ali, eu acho que quando a gente fala de plano de parto, eu falo muito disso. Vocês estarem alinhados, vocês construírem isso juntos, estudarem juntos, para que na hora do parto ele possa ser o seu plano de parto, né? Isso mesmo. E eu acho que é isso. Acho que é isso. Né? Agora eu vou sair.
E aí, para encerrar então esse episódio, a gente gostaria de deixar essa mensagem, eu acho, estudem. Se você é gestante, estuda com seu acompanhante, sua acompanhante. Faz o plano de parto. O plano de parto é muito importante, independente do plano, do tipo de sistema que você tiver inserido. E se você é profissional, repense a sua assistência. Às vezes são pequenos detalhes. Pode ser que eu esteja num dia péssimo, que minha casa está de ponta cabeça, o filho está doente, mas você está aí para prestar uma assistência. Você escolheu estar nessa posição de profissional, né? Você está ali como profissional, então você precisa ser profissional. Você precisa atender essa mulher com humanização. E são os pequenos detalhes, gente. São os pequenos detalhes. E a gente não fazer aquilo que a gente não quer passar também, né? Não fazer com o outro o que a gente não quer pra gente. Sim, isso é muito importante também. A gente pensar no próximo, como tratar o próximo como a gente quer ser tratado, né? Se eu não gostaria de passar aquela situação quando eu estivesse em atendimento, então não vou fazer isso com aquela mulher, né? É isso. Eu acho que é isso, gente. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma pergunta, igual a Dani já falou, deixa aí. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse processo de humanização, como garantir, ou como, enfim, né? Deixem aí nos comentários, comentem, mandem, se quiser mandar mensagem pra gente. Se quiser contar a sua experiência de parto, a sua experiência de violência, ou a sua experiência de humanização, o convite fica aberto. Podem mandar pra gente lá no direct do Insta, não tem problema nenhum. Ou se quiser pôr aqui nos comentários também, a sua história pode ajudar outras mulheres, né? Pode incentivar outras mulheres. Bom, esse foi o nosso episódio de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Então, se gostou, curta aqui o nosso vídeo no YouTube, aciona o sininho para ver quando sair os próximos episódios. Tá vindo muita coisa legal por aí. E, enfim, curtam, comentem, compartilhem com as mamães, futuras mamães. É isso, deixa aí a sua história, deixa aí a sua experiência, seu comentário, é muito importante para nós. Compartilha com todo mundo que você conhece, não esquece de seguir o nosso canal aqui no Spotify, ativa, né, dá um maisinho lá, coloca nos favoritos para você receber os novos episódios. E é isso, compartilha até com o papagaio, se você quiser, a gente vai ficar muito feliz, tá? Gostamos de ter essa interação com vocês. É isso, gente. A gente se vê então no próximo episódio. Beijo!